Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Josué, capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 6, que diz assim: Os homens de Judá vieram a Josué em Gigal, e Calebe, filho de Quenezeu, Jefoné, lhe disse: Você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Glória a Deus, aleluias. Amados, que tremendo, não é? Essa fala de Calebe, um homem de Deus, Calebe, um homem que sabia o que queria, que confiava inteiramente em Deus, que era fiel ao Senhor, que era fiel ao seu líder, que não era inconstante. Ele teve que enfrentar muitos problemas, teve que enfrentar o deserto, teve que enfrentar as críticas, as perseguições dos próprios colegas que queriam apedrejá-los, mas ele estava sempre firmado, olhando para o Senhor. E essa aqui faz a diferença, né? Essa atitude, e é isso que eu quero destacar. As atitudes de Calebe, a atitude de um vencedor, a atitude de um homem que chegou aonde Deus queria que ele chegasse, que alcançou o sonho, que alcançou a terra prometida. Sabe por quê? Porque ele era determinado, ele tinha determinação, os olhos dele não estavam preso, não estava fixado nos problemas, nas dificuldades, nos obstáculos. Não, os olhos dele estavam fixados no propósito, estava fixado em Deus, estava fixado na missão. Ele andava por isso, ele andava por fé, por ver o que Deus faria, mesmo, né, sem ter nada concreto. Ele tinha fé, ele confiava inteiramente no Senhor. E são essas atitudes de um vencedor: a determinação, a fidelidade, a confiança total em Deus. Calebe confiava totalmente em Deus e nas promessas do Senhor, por isso ele ficava com os olhos no Senhor e nas promessas. Era leal. A pessoa que é leal, que é fiel a Deus, que é fiel ao líder, ele segue com constância. Ele não é aquela pessoa inconstante que, quando acontece um problema, ele perde o rumo. Quando acontece alguma coisa, ele desiste. Quando acontece qualquer confusãozinha, por pequena que seja, ele abandona o líder, abandona a igreja, abandona tudo e se manda. Não, Calebe não. Calebe era um homem que sabia o que Deus tinha para ele, o que ele queria, permanecia firme. Quantas lutas que esse homem enfrentou, quantas dificuldades, que deserto que passou, mas permaneceu firme, perseverante, sabia o que queria e sabia que chegava lá, porque Deus era com ele tinha confiança nisso. Calebe era perseverante, não desistiu de nada. Os obstáculos, as dificuldades foram desafios para ele e não impedimentos para chegar onde ele queria. E por fim, já com 85 anos, ele chega na terra prometida e chega forte, e chega firme, e chega com a força e o vigor, né? Que ele disse: olha, o mesmo vigor que eu tinha lá atrás, eu ainda tenho. Calebe, com seus 85 anos, poderia ter se aposentado, se deixado consumir pela velhice, se deixado consumir pelo desânimo, pelo marasmo, mas não, ele lutou bravamente porque era valente, era guerreiro, era homem de Deus, era homem que permanecia no propósito, olhava para Deus e para o propósito, não para os problemas. Que possamos aprender, como Calebe, a ser vencedor, a ser vitorioso e ter atitudes de um vencedor e não de um derrotado. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua casa, sua família e todos os seus. Que Deus abençoe o Brasil. Pastora Evênia, Goiânia, Goiás.